perto de Provérbios. Salmo, Provérbios e Eclesiastes. Antes de cantar, 3. Eclesiastes diz assim: tudo tem sua ocasião própria, há tempo para tudo. Propósito debaixo do céu, para tudo isso há um tempo. Há tempo de nascer, tempo de morrer, tempo de plantar, tempo de arrancar o que se plantou, tempo de matar, tempo de curar, tempo de derribar, tempo de edificar, tempo de chorar, tempo de rir, tempo de plantear, tempo de dançar, tempo de espalhar pedra, tempo de ajudar pedra, tempo de abraçar, tempo de afastar-se de se abraçar, tempo de buscar, tempo de perder, tempo de guardar, tempo de falar, tempo de amar, tempo de odiar, tempo de guerra, tempo de paz. Que proveito tem o trabalhador naquilo em que trabalha. E você diz: Amém. Pai, te louvamos pela tua palavra, por tudo que já aconteceu até aqui. Continua conosco neste culto, em nome do Filho mais velho da irmã Maria, Jesus Cristo. Amém. Meus irmãos, enquanto eu estava ouvindo, eu estava pensando nesse texto. E a mensagem que veio à minha mente foi: o tempo, no tempo, o tempo fora do tempo, o tempo em tempo. Talvez a sua cabeça dê uma embrulhada aí, mas é fácil de explicar. Salomão, no alto de seus 80 e poucos anos de idade, ele fez esse livro. Nas traduções mais antigas, até 1975, esse livro de Eclesiastes é conhecido como o livro do pregador. O livro do pregador. Por que o livro do pregador? Porque Salomão quis escrever as suas experiências de vida. Aí ele percebe que para tudo tem um tempo determinado. O que é tempo? Tempo é tudo aquilo que tem tempo é tudo aquilo que tem início, meio e fim. Dentro do tempo existem situações que nós escolhemos fazer ou escolhemos deixar de fazer. Por isso que Salomão aqui ele diz: para tudo há uma ocasião. Quando nós chegarmos diante da presença de Deus, irmão Luiz, nós não poderemos dizer de hipótese nenhuma: eu não tive oportunidade de te conhecer, eu não tive oportunidade de cultuar, eu não tive a oportunidade de te adorar. Por quê? Porque neste tempo, nesta localidade, nós estamos tendo tempo específico para isso. Mas falando de tempo, o salmista Salomão diz: para tudo há um tempo determinado debaixo dos céus. Na linguagem original, Salomão estava dizendo: eu estou falando para os humanos. Por isso que ele diz: para tudo há tempo determinado debaixo do céu. Por que ele não diz para tudo há tempo determinado no céu e na terra? Porque no céu não existe tempo. No céu existe eternidade. Perceba, meus irmãos, que ele começa a detalhar. Quando ele fala que há tempo de nascer, ele fala como humano. Os humanos têm tempo de nascer. Ninguém de vocês nasceu com 10 meses de gravidez, nasceu? Acredito que não. A maioria de nós nascemos ou com 7, ou com 8, ou com 9, ou com, às vezes acontece com 6, algumas raras vezes com 5, mas toda mulher sabe o tempo que o menino vai nascer. Talvez, se a mulher engravidar, ela não saiba mais. Todo mundo sabe quando a criança vai nascer. Perceba, meus irmãos, uma coisa muito importante é você perceber que Salomão disse que há tempo de matar. Quando ele fala que há tempo de matar, irmão, será que ele está falando que há tempo de alguém tirar a vida de alguém? É evidente que não. Quando Salomão fala aqui em tempo de matar, ele está relembrando a sua trajetória.
A minha esposa falou aqui que perdeu muito tempo fora da... Ele fala detalhadamente sobre o tema. Irmãos, se nós pararmos para pensar, eu vou colocar eu encabeçando a lista. O dia tem 24 horas. Eu não dedico para Jesus 3 horas dessas 24. E olha que dessas 24 horas, pelo menos umas 20 eu fico acordado. Normalmente é assim. E não dedico. Sabe por que eu digo que não dedico? Eu comecei a fazer um propósito de oração a Deus para orar todo dia, de meia-noite a 1. Fiz uns 15 dias. Às vezes faço, às vezes não faço, mas não tenho aquela frequência. Às vezes eu estou com um tema aqui na cabeça de um texto que eu ouvi, eu meditei, que eu vi um vídeo, alguma coisa do tipo, porque em casa eu não leio a Bíblia, eu escuto a Bíblia. Em casa eu não leio para a Bíblia, tá? Lendo a Bíblia, eu escuto. Aqui eu leio, lá eu escuto. Porque meus ouvidos são muito melhores do que meus olhos. A Bíblia do livro sermão serve para colocar na cabeça e falar para né? Mas eu tocava meus olhos pelo sermão. Perceba uma coisa. Perceba bem. Nós mesmos como cristãos, nós não entregamos o nosso tempo para Deus como deveria. E quando eu falo isso, eu penso em Jesus. Você sabe que quando a Bíblia fala da história de Jesus, ela fala especificamente mais dos últimos 15 dias que ele esteve aqui na terra. Mandão, o que Marcos escreveu, o que Lucas escreveu, o que João escreveu, o que Mateus escreveu, é mais os últimos 15 dias que Jesus passou aqui na terra. 70% ou 75% do que está escrito em Mateus é os últimos 15 dias de Jesus na terra. E desses últimos 15 dias de Jesus na terra, pelo menos 8 vezes você vai ver nos evangelhos, Jesus se retirou para orar. O tempo que Jesus tinha com Deus era de muita qualidade. Porque ele normalmente, pelo dia, estava pregando o Evangelho. Mesmo no almoço, mesmo numa ceia, Jesus estava pregando o Evangelho. Lá no Evangelho de Lucas, diz que Jesus se sentou com os publicanos para comer, e os fariseus criticaram. Até comendo, Jesus estava pregando o Evangelho. Então, pelo dia, Jesus estava pregando. À noite, passava a madrugada orando. Pelo dia, Jesus estava curando. À noite, ele estava passando a madrugada orando. Pelo dia, Jesus estava ensinando. À noite, ele estava de madrugada orando. Pelo dia, ele estava ensinando os discípulos. À noite, ele estava orando. É por isso que Jesus foi, porque além de ser o Filho de Deus, ele nos ensinou: tire todo o tempo possível que você puder, tiver, programar e necessitar, para doar, para entregar-se para Deus. A minha esposa tem se incomodado muito antigamente, hoje, porque muitas coisas não acontecem como antigamente. Ela se pergunta muito: mas por que os milagres não são como antigamente? Por que as bênçãos não são como antigamente? Por que as maravilhas não são como antigamente? Porque o tempo que nós doamos para Deus não é como os irmãos de antigamente. Você não vê Paulo fazendo outra coisa durante 13 anos de ministério, a não ser pegar o Evangelho, viver o Evangelho, anunciar o Evangelho, denunciar o pecado, renunciar o pecado, falando de Jesus, mostrando as suas falhas, ensinando como corrigi-las. Paulo só vivia o Evangelho o tempo todo o tempo. Por isso que ele diz: em tempo e fora de tempo, o que a gente deve fazer? Pregar o Evangelho. A gente só espera, muitas vezes, uma oportunidade no culto para pregar o Evangelho. Não está se cumprindo a Bíblia, porque a gente só espera no culto. A gente não prega para o vizinho, a gente não prega para o amigo, a gente não prega para a amiga, a gente não prega para o cunhado, a gente não prega para o sogro, a gente não prega para a nora. A gente, a nossa vida não é a pregação em todo o tempo. Então, como é que vai acontecer o que aconteceu? Difícil. A Bíblia diz lá em Atos que quando os discípulos oravam, depois de uma surra, tremeu o lugar e ninguém quis fugir. Por quê? Porque o objetivo de Paulo não era fugir, apesar de estar tudo escancarado, era ganhar o carcereiro. É tempo de pregar o Evangelho para o carcereiro. Mas não é só isso. Quando Estevão está lá no capítulo 7 de Atos, ele diz: rapaz, você foi um convite de ser pecado por esse povo. Eles olharam para mim e estão rindo os dentes. Mas eu não vou deixar de anunciar para eles o Evangelho, mesmo que depois eu morra. E depois Estevão morreu apedrejado e disse: rapaz, recebe, Senhor, o meu espírito, e não imputes a eles os seus pecados. Outra situação é Filipe, que está em Samaria e ouve a voz do Espírito Santo, diz: corre lá, vai ao encontro do eunuco etíope, porque ele vai passar por lá.
Aí Filipe dá uma carreira tão grande que vai na frente da carruagem do etíope, e através do evangelismo ao etíope. Quando Filipe gastou todo o seu tempo pregando o evangelho chegou na Etiópia através do etíope, por causa de Filipe, porque ele sempre preocupou em anunciar o evangelho para um, e de um vieram milhares. Eu não vou pregar o evangelho para o fulano, porque ele já ouviu. Eu não vou convidar o fulano para a igreja, porque eu já convidei ele, disse que não. Mas enquanto tiver tempo, houver tempo, e o fulano estiver vivo, não canse não de convidar, não canse não de insistir, não canse não de perseverar. Vocês vêm de plantação. Porque faz 15 anos vocês estão aqui, né? 15 anos. Eu tenho certeza que vocês já plantaram aqui. Teve ano que foi frutífero, foi uma bênção, chega, deu gosto de ver a plantação, não foi? No ano seguinte, vocês estavam com todo o gás para plantar de novo. Mas teve ano que vocês jogaram uma semente, deu alguma coisa? Prejuízo, né? Agora, vocês desistiram de cultivar, de criar animais, por causa que uma plantação, ou duas, ou três, não deram lucro? Não, né? O irmão Adão continua ali, plantando, criando os animaizinhos dele. Por quê? Porque ele ainda acredita que vai dar resultado. E por quê? Por uma alma, a gente fala de Jesus uma vez, duas, três, e desiste. Não, aí chega. Jesus não morreu para a gente falar dele só para aqueles que querem ouvir. Jesus morreu para nós gastarmos o tempo daqueles que ainda rejeitam. Mas, pastor, a Bíblia diz que não dá pérolas a porcos. Nós não estamos falando de impiedade. Nós estamos falando de rejeição. Os ímpios rejeitam. Os não cristãos também rejeitam. Mas os não cristãos, o martelo bate e quebra. Os ímpios, o martelo parou de bater. E não sou eu ou você que tem que decidir se o fulano já ouviu o evangelho de mais ou de menos. Quem deixa ele trabalhar ou continua trabalhando na vida de alguém é o Espírito Santo. Mas não deixe de investir tempo na obra de Deus, fazendo essa sua missão. Não é porque alguém é pastor, evangelista, missionário, seja lá o que for. Não, a minha obrigação, eu vejo uma frase que eu não concordo 100% com ela. Tem uma frase aí que os pastores dizem que quem gera ovelha é ovelha. 100% de acordo. Mas o pastor não deixou de ser ovelha, ele continua sendo ovelha. Então ele tem que ser ganhador de almas também. A missão é para todos. E o pastor continua sendo ovelha, eu sou um pastor. Eu sou ovelha de Jesus. Minha esposa é ovelha de Jesus. Você é ovelha de Jesus. A gente só está aqui com a responsabilidade de cuidar. Mas todos nós temos a missão de ganhar alma. Todos. Perceba? E nós não ganhamos tempo para isso. A gente ouviu aqui que uma pessoa disse que ia desistir de orar pelo marido. É isso que Satanás quer. Que você e eu desistamos de uma alma. A escravidão do pecado. Eu outro dia estava conversando e dizendo o seguinte, que para muitas pessoas eu tenho tolerância zero. Aquelas que eu aviso, e eles continuam lá na vida lamacenta do pecado. E é verdade, eu tenho tolerância zero. Eu nunca vivi tão afundado no pecado como algumas pessoas. Já estive afundado no pecado. Mas tem gente que está afundado até a cintura, tem gente que está afundado até o joelho, tem gente que está afundado até o peitoral, tem gente que já cobriu. Eu nunca tive essa experiência de estar tão afundado que é preciso ir lá o bombeiro, o Espírito Santo, para me tirar também. Mas, todavia, porém, no entanto, eu preciso continuar pregando, mesmo para aqueles que eu não tenho tolerância. Meu irmão, você já parou para pensar e corre-se o risco grave de você, como representante do céu na terra, ver o seu vizinho indo para o inferno, o seu filho indo para o inferno, o seu sobrinho indo para o inferno, a sua vizinha indo para o inferno, e você tendo tempo, mas não usou para pregar o Evangelho. Entenda? Se Jesus derramou a última gota de sangue por mim e por você, essa última gota de sangue também foi por aquele que hoje está rejeitando Jesus. Sabe por que o céu vai ser menos povoado do que o inferno?
Porque o secretário do diabo trabalha mais do que os servos de Deus. Sabe por que a terra tem mais incrédulos do que crentes? Porque o diabo influencia mais para as pessoas irem para o caminho largo do que os servos de Deus influenciam pessoas para virem para o caminho estreito. Por quê? Porque o tempo é investido em outras coisas. Graças a Deus que eu não tenho filho. Graças a Deus. Porque eu não aceitaria de hipótese nenhuma que o meu filho não fosse crente. E eu digo a você com toda a experiência de vida que eu tenho. Você pode achar que meu pai foi bruto e ignorante. Eu respeito a sua opinião com todo o respeito possível. Mas meu pai me colocava obrigatoriamente a ler a Bíblia todo dia, eu querendo ou não querendo. Eu era obrigado. E ia ler a Bíblia irritado, amuado, com raiva do meu pai, não da Bíblia. Pastor, mas hoje em dia, depois que o menino foi 15 anos estudando, quer se dominar e o pai não está nada. Por isso que eu dou graças a Deus por não ter filho. Porque se eu tivesse hoje, podia ser o tempo que fosse. Ia ser do jeito que eu fui criado. Mas você nunca teve filho? Graças a Deus por isso. Porque eu sei como eu sou radical. É inadmissível eu ser criado como fui e eu hoje estar no pecado. É inadmissível eu ser levado para a igreja como fui. Meu pai gastou tempo, sentava comigo, perguntava sobre a Bíblia, mandava cantar ainda a harpa. Sabe por que eu estou fazendo isso, meu filho? Eu não quero viver no inferno. Sabe por que eu estou fazendo isso, meu filho? Só porque eu estou olhando no canto, meu filho. Minha mãe dizia muito também, porque eu estou fazendo isso para não ver a polícia fazendo isso. É melhor eu bater do que a polícia. Eu vi tanto isso. E eu ficava virado. A ponto de olhar para meu pai e dizer: o senhor tem sorte de ser meu pai. O senhor tem sorte de ser meu pai. Porque se não fosse pelo menos meu tio, a gente ia vir aqui na casa. Mas meu pai não desistiu de mim. E eu já contei isso, sabe? Caso eu repito aqui. Quando ele percebeu que bater de frente não tinha mais futuro comigo, ele fez um combinado com um amigo meu chamado Gabriel. Gabriel, você gosta de mim? Gosto do diabo, tem a maior consideração pelo Senhor. Então você pode dar uma missão. Colhe no meu filho Júnior até ele se converter totalmente. Eu estou vendo ele meio relaxado, meio desviado, meio afastado, meio desmantelado. Colhe ele. Aí eu na escola, na fase de 18 anos, tinha aqueles. Hoje é bagunçado, antigamente não era não. Tinha aqueles namorinhos. Aí eu tinha marcado com a menina para se encontrar na porta da escola estava Jadiel. Rapaz, eu tenho que deixar de andar comigo, meu. Todo lugar que eu vou, você está, meu. Quando o meu irmão ficou um tempo, com a casa toda mobiliada antes de casar. Mas ele não queria dormir na casa mobiliada, não sei porquê, papai mandava eu ir dormir na casa mobiliada dele antes de casar. Aí papai ligava para Jadiel, o Júnior está dormindo lá na casa sozinho. Aí quando era 11h30 da noite, está batendo na porta da casa do meu irmão essa hora. Quem é que sabe que eu estou aqui? Quando eu abri a porta, Jadiel. Rapaz, você tem que parar com isso, senão o povo vai pensar que o homossexual da história sou eu. Que pesadada é essa? Você está me confundindo com o quê? Não, rapaz, eu vim aqui para a gente conversar sobre a Bíblia. Você não nunca gostei de dormir. Você não pode dormir mesmo. É para a gente ficar aqui dialogando. Eu chega isso. Não, que isso, só não tem mais não. Entra aí, quando pensa logo que essa hora pegando aqui, é coisa feia. Olha, vamos dormir, tu com a cabeça para lá e com a cabeça para cá. Para não confundir as coisas, viu, rapaz? Quem está cerrado é esse? Jadiel, estou aqui. Vamos fazer o seguinte, Jadiel. Eu marquei um esquemazinho para quarta-feira. Aí eu fico com a fulaninha, eu fico com a prima dela. Pode ser? Disse, não, quarta-feira eu dou uma conta da escola. Que hora você larga? Não sei que hora eu largo. Aí a hora do intervalo era 8h30. Quando eu olhava o quarto, eu estava lá 8h30. Mas só vai terminar a aula 10 horas, não tem problema não, fico por aqui. Você vai estar tudo na rolando lá. Não, mas eu fui. Já falei lá com o dirigente da igreja, vou ficar aqui na porta. Aí eu tenho que dizer para ela, tem um correio aí na minha cola, infelizmente hoje. Eu olhei para o Jadiel algumas vezes, ele era menor do que eu, sabe aí, o pouco eu não te espanto. Que está perturbando. Não sabia eu que era uma ordem de papai, grude nele. Aí, muitas vezes, quando ele
começava a largar 10 horas, eu largava 8h30. Aí tá. E hoje? Vamos embora? Vamos. Botava a mochila aqui no lado. Quando eu chegava no portão, cadê? Ele não quer teu, hein? Eu devia sair da casa praga. De bicicleta mais, ele dizia, vamos para a igreja? Meu amigo, a programação era outra, sim, meu filho, mas vamos para a igreja. Você só tem ido para a igreja na escola bíblica no domingo, é muito pouco, vamos para a igreja. Vamos. Já ia com raiva nem seguir. Ia com raiva. Aí quando chegava lá, tinha os amigos, ouvia a mensagem, mas já tinha não discordou de mim, cabuloso. Gastou tempo. E levando coisa, irmão. O que mais me impressiona é que ele levava coisa de mim toda hora. Todo instante. Daniel, pai, eu gosto de cantar fruta, camarada. Que é isso, né, pai? Oxe, eu estava em casa. Aí, lá em casa tinha uma calçada, que tinha 2 metros de calçada. Eu estava na porta de casa, conversando com um amigo. Chegava Jadiel, disse, vai para onde? Digo, meu amigo. Teve um dia que eu fui levar o menino em casa. Ele chamou a amiga dela. Foi comigo levar ela em casa, para ele ter certeza que eu ia voltar para casa. Meu amigo, não é assim que não funciona, não. Mas sabe por que eu estou na igreja hoje? Porque papai disse, cola nele. Eu fui instruído até os 15 anos. E aí, quando eu chegava em casa, papai já sabia se eu tinha ido para a igreja, se eu não tinha ido, como é que eu estava, não sei o quê. Só que ele nunca me perguntou, tem visto Jadiel? Ele nunca me falou, Jadiel está colando em você? Nunca me disse nada. Depois de morrer, Jadiel me disse, sabe por que eu estava com a cola? Meu pai me escolhe, meu filho, porque eu não quero ver ele para o inferno, não, eu quero ver ele no céu, eu quero ver ele no céu. Eu quero ver ele no céu. Jadiel, este tempo. Foi mais ou menos uns 3 a 4 anos dessa perturbação. Eu deixei de fazer muita coisa errada, porque Jadiel foi um pitbull na minha vida. Sinceramente, eu tinha tranquilamente condições de dar uma pisa dele fácil. Mas alguma coisa me deixava. Aí teve uma vez que eu lembrei, disse, fazer uma coisa, eu vou sair para aquele compromisso, mas vou levar Jadiel em casa. Aí ele disse, dessa vez eu vou fazer o contrário, vamos levar você em casa. Deixei Jadiel em casa. Quando ele fechou a porta aqui, entrou, apagou a luz, eu dei para a hora 10h45. Aí peguei o telefone e aí? Não, estou aqui, aguardando, disse lá, jovem. Aí eu vou para lá. Quando eu estou entrando na esquina da casa dela, na esquina, aí eu vejo uma zoada de pneu atrás de mim, eu olho assim. Que desgraça que eu veio fazer aqui. Não, porque eu vim e fiquei de botum, porque eu percebi que você não ia para casa não, você ia para outro lugar. Aí eu vim acompanhar. Diga, infeliz. Sabe, é bom você ter um Jadiel na sua vida. Muito bem. É bom, porque se Jadiel não tivesse colado a pedido de meu pai, eu estava no inferno garoteiro comigo. Sabe por que eu não peguei mais? Porque papai mandou um pitbull para a minha vida. Sabe por que eu não tropecei mais? Porque papai se preocupou comigo, mamãe se preocupou comigo. Eita, como era ruim naquele tempo. Aí eu olhava e não entendia. Hoje eu digo, como foi maravilhoso. Possivelmente, se não fosse esse pitbull na minha vida, eu não estava aqui. Tá. Já tinha um bocado de menino igual um irmão que eu conheço, que está aqui no culto, mas não quero dizer o nome. E já tinha apontado um bocado, mas graças a Deus. Gaste tempo com alguém. Gaste tempo na salvação do seu marido. Gaste tempo na salvação da sua esposa, do seu filho, do seu filho. Perturbe ele. Perturbe, incomoda. Não, mas ele tem a vida dele, mas ele é casado, mas ele... Independente, perturbe ele. É melhor do que você fez ele partir daqui para lá e você não tem mais condições de tirar ele de onde ele está para o céu. Perturba. O problema é que a gente não perturba. A gente não perturba não deixa para lá. Ele não gosta de me ouvir não, porque toda vez que ele me ouve, independente de onde fala, pregue. Eu estaria no inferno hoje se não fosse alguém me cabulando todo dia. Isso é todo dia, filho. Eu não estou falando de uma vez, 2, 3 a semana, é todo dia eu vi Jadiel. De segunda a segunda. Imagina um adolescente que não era feio como é hoje, era engraçadinho. Em vez de se encontrar com a menina que ele combinou, se encontrar com o Marco. É irritante, meu irmão. São 4 anos, 3 anos esse negócio. É irritante. Sabe? Mas foi isso. Foi o gasto de tempo que ele teve comigo. Foi o investimento que meu pai pediu para ele fazer. Papai morreu em 2007. Mas morreu sabendo. Minha missão está cumprida.
O que eu não pude fazer, eu fiz parceria. O que eu não pude fazer, eu pedi para alguém fazer. O que eu não pude fazer, eu fiz alguma coisa. Mas meu filho não saiu da presença de Deus. O problema é que a gente não usa estratégias. A gente não usa técnicas. A gente quer usar só as ferramentas que a gente sabe e que a gente conhece. Faça tudo o que for possível e impossível. Mas não permita que o seu filho, a sua filha, dentro do tempo que você tem hoje, vá para o inferno. Meus irmãos, dentro desse tempo, é muito bom adorarmos a Jesus, cultuarmos Jesus neste lugar. Mas será muito melhor quando você ver, quando você saber, ou quando você ouvir dizer: Adão, teu filho está vindo cultuar contigo. Meu irmão Luiz, tua filha está vindo cultuar contigo. Tua esposa está vindo cultuar contigo. Teu marido está vindo cultuar contigo. Nós estamos no mesmo caminho do céu. É muito bom. Eu não aceitaria por um motivo. Meu filho não ser cristão. Porque se ele fosse para o inferno e eu consciente disso, eu não ia ter pai mais nunca na minha vida. Você já pensou? Se eu soubesse que meu pai estava no inferno, eu não dormia mais não. Mas não, eu nunca fui lá. Mas isso aqui diz que o inferno é o pior lugar que existe. Homem, gaste seu tempo com isso. Amém, meus irmãos? Aquela sobre ela. Meu Deus, nem vi. Vamos orar. Tati, próximo sábado você vai ler o verso aqui, tá? Ainda não? Puxa, quem te deixou combinado antes? Mais um pouquinho, né? Muito obrigado aos irmãos que vieram ao culto. Ô, irmão Maria, vem orar. Para descansar a garganta. Santa Igreja da Paz do Senhor. Ó Espírito Santo de Deus, vem derramando o teu poder e a tua unção, Senhor, sobre a nossa vida, sobre a nossa casa, sobre a nossa família, Senhor. Porque eu sei, Senhor, que tu és um Deus todo-poderoso. Tu és um Deus que cura, que salva e que liberta. E aqui, Senhor Jesus, nesse arraial que nós vivemos, precisa muito de cura, de salvação, porque tu és digno de honra e louvores. Mas tem muitas coisas, Senhor, que nós estamos necessitando da tua ajuda. Derrama o teu poder e a tua unção, em nome de Jesus. Vem, Senhor Jesus, fica conosco essa tarde, essa noite, e traz, Senhor, as bênçãos de misericórdia sobre a nossa vida. Como o Senhor trouxe o pastor, a irmã Tânia, até aqui, para cultuar junto conosco, vai levando também eles debaixo da tua proteção, até as 7 casas, para fazer outro culto de adoração ao teu nome, em nome de Jesus. Amém. O amor de Deus, a graça do Senhor Jesus e as consolações de Deus Espírito Santo continue com você, com sua casa, com sua família, com seu endereço, não só hoje, mas para todos sempre. E você diz, Deus abençoe, até quarta-feira.